All right, Marina, how are you doing? Good to see you. Como você tá, Marina? Good. Bom te ver. I'm good. I'm good. Happy to hear it. I mean, how is the English coming along? Because look great in that James Lynch chat you had. Como que tá o inglês? Eu te vi na entrevista com o James Lynch. Você mandou tão bem. Tô em progresso, né? Estudando, não é fácil se dedicar tanto assim ao inglês, tendo que você precisa descansar e se recuperar para o próximo treino. A cabeça às vezes não está pronta para isso, mas eu estou me esforçando. Yeah, I'm in progress. Studying English isn't easy, and even more after training, sometimes my mind isn't really in the right place to study, but I'm doing my best and I'm seeing a progress. Yeah, I'm sure it's not the most exciting thing you want to do after maybe getting punched in the head is to go do studying of any kind, right? Eu acho que depois de levar um soco na cabeça, talvez não seja a coisa mais animada de se fazer ter uma aula, né? Exatamente. Não é animada, mas eu faço mesmo sem estar animada. It's not too exciting, but I do it even though. There you go. Persistency. That's the key. But Marina, first of all, I was just saying to Alexander that, you know, the UFC Fighter of the Year, as far as I'm concerned, a phenomenal year. So I want to congratulate you on the great 2021 that you had. And I'm curious, you know, how did you celebrate with the new year? Happy New Year to you. Ele estava aqui comentando comigo antes de você entrar que, de acordo com ele, você sem dúvida é a lutadora do ano do UFC. E ele estava te perguntando como que foi para você comemorar esse ano incrível, cheio de conquistas para você. Como foi esse fim de ano? Esse final de ano foi o melhor possível que eu poderia ter, né? Fazendo as minhas 3 lutas em 2021, vencendo as 3 de maneira bem expressiva. Então, isso me deu um gás, uma motivação muito diferente e gigantesca para eu iniciar esse novo ano aí com mais vontade de buscar o que eu quero. Yeah, it was a great year, wasn't it? Winning 3 fights the way I won them, so strongly and so decisively. Yeah, it was a big motivation, and I began this year even more motivated to have a great year once again. Of course. And, you know, the second fight in the middle there with Michelle Waterson was obviously a little short notice, but do you think that, you know, the 3 fights a year, is that kind of the activity level that you like? And I mean, you made it work, obviously, and did great with it, but was that perfect, you think? Or maybe a little bit, you know, tough with that much activity? A sua segunda luta foi programado com pouco tempo de antecedência, né? E então você acabou fazendo 3 lutas. E você acha que esse é o número certo de lutas que você quer fazer ao ano, ou ficou um pouco apertado aí conseguir encaixar essas 3 lutas aí no ano? Sim, para mim e para o meu treinador, a gente sempre optou por fazer 3 lutas no ano, se possível, é claro, né? Então, fazendo 3 lutas, para nós é o ano perfeito. Nem mais nem menos, mas às vezes acontece de fazer menos, né? Mas essas 3 lutas foram programadas. A luta da Waters veio em cima da hora, mas caiu muito bem no nosso planejamento aí do ano. Então, foi perfeito 3 lutas, e é perfeito, né? Para qualquer ano desde que a gente iniciou no UFC, para mim 3 lutas é perfeito. Esse ano agora, a gente pode fazer uma e esperar, porque vem coisas mais importantes pela frente. Me and my coach, we always think 3 fights is the perfect number. Not more, not less. 3 fights is great. Last year, there was a short notice fight of Michelle Waterson, which I didn't have too much time to prepare for, but it came up great because I ended up being prepared for the fight and I did a great job. This year, I'm going to do this 1 fight, and then probably I'll wait a little bit to see what's going to happen, because maybe this year something else will be on my plate. Yeah, definitely potential for a very big year for you, especially if you get this win coming up and the fight that we will get around to talking to you. But first, Marina, I want to talk about the Mackenzie Dern win, because my goodness, that was one of the most impressive performances, I think, of the entire year. So just first of all, for you, like, did that one kind of play out as you imagined it would? Total, já estou animado para discutir o que vai ser do seu ano, o que você pensa pro ano, mas antes disso, vamos voltar um pouquinho para falar sobre sua última luta contra Mackenzie Dern, que para mim foi uma das performances do ano. Eu achei que você estava incrível nessa luta e eu queria te perguntar se aquela luta acabou saindo do jeito que você esperava que fosse.
com certeza a gente estava com a estratégia muito bem afiada para a luta contra a Mackenzie Dern. A gente sabia do potencial dela, da experiência dela no jogo de chão, mas o MMA não é só isso. Então, a nossa estratégia foi colocada perfeitamente, mesmo no segundo round, que ela teve um domínio no chão, eu estava completamente tranquila e sabendo o que eu estava fazendo naquele momento. Então, tudo que eu fiz nos 5 rounds, a gente treinou, planejou e estava na estratégia executar tudo que eu fiz. Então, foi excelente. For that fight, we were perfectly ready. We knew what we were going against. We knew her ground game was really, really good, but MMA isn't just a ground game, right? So I was calm. I knew what was going to come up. And when the fight happened, I was ready for everything that came. Yeah, showed that in there. And the thing that was most impressive to me, Marina, was your grappling improvements in that fight, because we know how great of a striker you are, as is, arguably the best in the division. But the fact that, you went in there and did very well, not just, defensively, but offensively against Mackenzie on the ground. I mean, just how much of the preparation was kind of, improving your grappling ahead of that fight? Para mim, o mais impressionante foi o seu grappling, né? A gente já sabia que você tinha um grappling bom, mas você pôde realmente mostrar o seu potencial no grappling nessa luta, porque não só você defendeu com um ótimo grappling, mas você foi extremamente ofensiva no grappling também, né? Então eu queria saber quanto que da sua preparação dessa luta foi pensando no grappling. Na verdade, em todas as lutas, né? Como a minha base é o Muay Thai, então desde a minha primeira luta da minha carreira, eu sempre dei uma atenção muito especial para o jiu-jitsu, para a luta do grappling, porque como não é o meu forte, é algo que eu devo desenvolver mais, né? Como sempre, a gente se tornar um atleta mais completo. E nessa luta, óbvio, a excelência dela era no jiu-jitsu. Eu não poderia trabalhar só o meu jogo em pé, porque a gente tinha que estar preparado para segurar ela no chão, né? Não só segurar, como também poder atacar, como eu fiz ali, que, querendo ou não, cheguei perto de finalizar uma grande lutadora de jiu-jitsu. Então, a gente deu um foco um pouco maior para o jiu-jitsu na luta contra a Mackenzie, para continuar fazendo e evoluindo o meu jogo completo de MMA, né? My background is in Muay Thai, right? So in all my fights, I train a little bit of jiu-jitsu and grappling. For this fight specifically, we already knew that Mackenzie Dern's jiu-jitsu was really, really strong. So we prepared especially for this. I added a little bit more of grappling and jiu-jitsu in my training. And that's it. When I train, I think of my opponent, what are her strong points, and I get ready for that. Yeah, and you survived for such, great periods of time on the ground with her, which is something many have not been able to do. The very best out there have not been able to do what you did. So just like having gotten through that fire in a way of Mackenzie Dern's jiu-jitsu, like how big of a confidence booster is that for you going forward, just knowing that, all right, I've gotten through like most of the specialists in the division now. Pois é, você sobreviveu muito no show contra ela e, como eu falei, já mostrou também ofensiva também, coisa que muitos não conseguiram, que enfrentaram ela, que acabaram sendo derrotados no chão, né? Então, o que eu queria te perguntar mesmo é como que é isso para você, isso de estar mostrando sua habilidade contra a grande maioria das especialistas da sua divisão? Isso faz parte do nosso treinamento, né? A cada luta eu venho evoluindo e a gente consegue fazer isso no treino, me tornar uma atleta mais confiante, porque eu tenho uma base mais forte. Então, a cada luta eu consigo me transformar numa nova atleta com novas habilidades e isso me deixa tão confiante que na hora do embate mesmo ali, no meu jiu-jitsu contra o da Mackenzie, eu acabei ficando tranquila, serena e sabendo o que eu estava fazendo. Eu estava em apuros para quem estava olhando de fora, mas ali na minha cabeça, não, eu estou tranquila, estou matando o jogo dela, ela não vai conseguir me atacar e foi o que eu consegui, a tranquilidade de ter essa confiança que eu criei dentro dos treinamentos. That's part of training, isn't it? Enduring
and becoming a better and more confident fighter. Each fight, I realize I'm a new fighter. I gain new abilities, and I become a better fighter because I have a stronger basis. On the outside, whoever was looking at that fight, it might have seemed that sometimes I was in trouble, but I wasn't. I was winning her game every second there, and I knew what I was doing. Yeah, you were very calm in the moments, and you actually almost even choked her, Marina. I mean, that was kind of another crazy part to me, was that you actually threatened with more submissions than she did. So when you had that choke on there, what was kind of going through your mind? Were you kind of thinking to yourself like, oh, wow, I actually might submit Mackenzie Dern? Pois é, e você quase finalizou ela, né? Parece que você teve mais tentativas de finalização do que ela na luta. E eu queria saber, naquele momento em que você estava quase ali conseguindo fazer com que ela batesse, o que estava na sua cabeça? Estava pensando, tipo, nossa, eu vou conseguir finalizar a menina do grappling do jiu-jitsu. Pior, eu pensei exatamente isso no momento, quando eu encaixei a minha chave ali, o meu triângulo de mão, eu pensei, nossa, vou finalizar ela. O meu primeiro pensamento foi esse, vou finalizar a Mackenzie Dern. Aí comecei a segurar, como ela tem uma grande experiência, né? Óbvio, no jiu-jitsu, ela conseguiu defender bem. E ali, por um momento, eu pensei, vai ser na próxima, vou deixar ela escapar dessa. Na próxima luta aí, quem sabe eu finalize alguém, mas dessa vez não. Aí saí e fui procurar uma posição melhor para poder voltar essa luta em pé o mais rápido possível. Those were exactly the words in my mind. I thought exactly, I'm going to finish Mackenzie Dern. Is this real? And then as she's so good on the ground, she was able to get out of the position. And I thought afterwards, okay, I won't be able to get the finish in this fight, but next fight, I'll get it. It was still great to see, nonetheless. I mean, a good moment for you, obviously, and carried that over in the rest of the rounds. But it's funny, Marina, like throughout your career, we've seen you try some, pretty cool moves that maybe haven't paid off with that finish. Like we've seen you do flying knees and things of that sort. So I'm curious, for you in your mind, do you have like an ideal dream finish, like something that you really want to get, whether it is a flying knee, something like that, or maybe a submission of somebody like Mackenzie Dern? Pois é, na sua carreira a gente já viu até agora que você mostra algumas habilidades especiais, muito específicas, né? Você tem um dom de algumas habilidades, por exemplo, joelhos voadores e outros golpes desse jeito. Queria te perguntar, você tem alguma finalização na sua imaginação que seria a finalização perfeita, como você um dia adoraria finalizar uma luta? Tenho algumas. Eu tenho uma lista gigantesca aí de como eu ainda pretendo finalizar as lutas, mas esse querer é bem longe do fazer, né? Que cada luta é mais dura que a outra, né? E eu tô conseguindo soltar mais o meu jogo a cada luta, me sentindo mais confiante em poder mostrar todas as habilidades que eu tenho, né? E às vezes 5 rounds nem é o suficiente para eu conseguir mostrar tudo isso. Mas uma luta após a outra eu consigo e vou conseguir ainda mostrar muito mais. To tell you the truth, there's a list of ways that I imagine finishing people. And I feel like each time I'm getting closer to showing my true self and showing my confidence and what I feel out of the ring, when I get in the octagon, I can really put that in practice. So I'm becoming more confident, and I think that we'll end up seeing finishes that I imagine in reality. I mean, hey, it's going to be tough to top getting 2 knockouts in one fight. Pois é, vai ser difícil conseguir 2 knockouts numa luta, vencer essa, né? Não precisa, mais uma dessa não precisa, só um nocaute tá bom. Another finish like that, I don't need it. I already have 2 finishes in one fight, so that's off the list. Yeah, there you go. Check mark next to that one. So excellent there. But all right, Marina, and coming up, we got the very exciting matchup with Yan Xiaonan. Very excited to see this one, as I'm excited to see all your fights as well as hers. But I know this is one you really wanted. I remember when we were talking a while back, I think before your Waterson fight, or one of those, when we talked earlier last year, you were saying that, yeah, I really want to fight Yan Xiaonan, and Joanna was also in that mix, but you mentioned Xiaonan specifically. So how excited are you to, actually get this now? Pois é, e a sua próxima oponente agora é Yan Xiaonan, que vai ser uma luta muito interessante.
Numa entrevista que a gente teve há um tempinho atrás, acho que foi antes da entrevista, antes da sua luta com o Michelle Waterson, você acabou falando o nome da Yan Xiaonan como oponente que você queria ter no seu futuro. Você acabou colocando outros nomes, como a Joanna Jędrzejczyk e outras, mas você falou que você queria essa oponente um dia, então eu queria saber como que você está se sentindo em ter essa luta aí marcada pela frente. Estou muito animada porque a Yan já estava no nosso radar, já estava nos nossos planos de luta. E como a gente sabe, eu não teria a próxima chance pelo cinturão, porque a Carla realmente estava na frente dessa chance pelo título. Como a luta já foi marcada da Carla e da Rose, eu não posso ficar esperando para ser uma próxima desafiante. Então, eu tinha que ter mais uma luta. E a Yan foi o casamento perfeito ali para minha próxima luta, que eu vou conseguir me manter em ritmo de luta e poder, né, melhorar mais detalhes aí para poder vencer, né, vencer de maneira bem contundente e poder, enfim, dizer que eu serei a nova desafiante ao cinturão. Well, I'm really excited for this fight. She was someone who was already on our radar for a while. And as I won't get the next title shot because Carla Esparza is probably going to get it deservedly, I was really happy to get this fight because I wasn't willing to wait to be the next one in line. And so Yan Xiaonan was the perfect fit for this moment. I'm able to stay in fighting mode, getting warmed up and preparing myself. And the goal is to get a strong finish in this fight so that I can, at the end, say that I am the next contender for the belt. Would be hard to argue. And it's funny you mentioned Carla right there. Both you and her, your last losses were to Carla. I know yours was a lot more questionable than hers was. Hers was pretty one-sided. But do you think that it makes her more dangerous coming into this fight with you, having kind of, suffered the type of loss that she did? Pois é, e uma coisa interessante dessa luta é que a última derrota de vocês duas foi exatamente para Carla, né? E ela tá vindo aí, ela não lutou desde que ela foi derrotada pela Carla. Você acha que ela vindo de uma derrota a torna mais perigosa? Com certeza, ela vai vir com muita vontade de vencer, né? Vai tá com essa derrota engasgada, ela precisa subir novamente né, algumas posições aí para o UFC, mostrar que é capaz de continuar no top 5. Então, ela vai vir com muita vontade de vencer e, para mim, é melhor ainda. Eu gosto ainda mais que ela é uma striker, torço para que ela venha com muita vontade, que é assim que eu consigo desenvolver melhor o meu jogo em pé. Se vier para o chão também, aí vai ser mais divertido ainda. Definitely. I know that she's going to be hungry for the win because she needs to prove to everyone that she's still a top 5 strawweight fighter. And she's also a striker. So I really hope that she comes strong on her striking game. But if she decides to take it to the ground, we know that I'm ready to. Yeah, especially after that last one. And that's the most exciting thing about the fight is, you two are two of the best, if not the two best strikers in the division, which is what makes it so exciting. But I actually did speak to Xiaonan last week, and she did kind of hint a little bit at wanting to show off grappling improvements, especially after that loss that she had to Carla. And as you just said, you'll be ready there if that happens. But what do you think the chances are, Marina, that, this fight does go to the ground at all? Pois é, vai ser de fato muito interessante porque, na minha opinião, vocês são possivelmente as duas melhores trocadoras da divisão. E eu tive a chance de poder falar com a Yan Xiaonan na semana passada e eu pude conversar com ela sobre a preparação dela para essa luta. E ela me disse que ela estava querendo se preparar um pouco mais no grappling, ainda mais pelo que aconteceu na última luta. Então, minha pergunta para você é, qual é a probabilidade de que essa luta vai para o chão? Olha, acredito que é uma probabilidade pequena, porque eu estou cada dia melhor no meu jogo de grappling e eu não vou buscar ir para o chão, por isso eu vou deixar a luta se manter em pé, mantendo ali a minha estratégia para a gente poder trocar até o final para ver quem vai sair a vencedora. Mas
ela pode sim querer vir para o jogo de chão, né? Tendo em vista as minhas outras lutas, que uma ou outra conseguiu me derrubar, mas acredito que ela possa se dar bem mal aí se ela tentar. I believe that that's a really small probability, to tell you the truth, because each day better, I'm in my grappling, and to tell you the truth, I don't want this fight to go to the ground. But who knows? If she wants to try and take me to the ground because she saw other fighters being able to take me to the ground once or twice, that's her risk, because I think that that would be a really bad mistake if she were to do that. Yeah, and all the fans, of course, want to see you guys just, slug it out on the feet anyway. So that's what everyone's anticipating, and we'll see how it plays out. But I also asked her a similar question here, Marina, and I'm curious to get your thoughts on it because of, your phenomenal striking background in Muay Thai and what have you. But from your perspective, what would you say are like some of the most common mistakes that you've seen, people make when they are starting out in striking, whether it's with Muay Thai or, other aspects on the feet? Pois é, acho que tomara que fique em pé mesmo, porque acho que todo mundo quer ver vocês duas trocando. E uma perguntinha, na sua experiência, na sua perspectiva, quais são os erros mais comuns que acontecem quando alguém está começando a trocação, quando alguém vai começar a treinar um Muay Thai ou algo assim? Quais são os erros mais comuns que você observa? Acredito que o principal erro é achar que pode trocar de igual para igual com uma atleta experiente, né, na trocação. Acredito que esse é o principal erro. Teria que achar uma outra maneira de colocar o seu jogo, mas não querer trocar de igual para igual. Tenho quase certeza ali que pode se dar mal. I think the main mistake is believing that if you're not an experienced striker, that you can strike with a talented striker and on the same level. And I think that's really a bad mistake, because people who are trained in striking know what they're doing, and they're going to be able to see that game plan. So I believe that being unprepared in that sense is the biggest mistake that someone can make. Okay, makes sense there. And, what kind of advice would you give to people who maybe have that issue? E qual o conselho que você daria para as pessoas que estão passando por isso, que estão nessa situação? Na verdade, você tem que saber qual é o seu jogo principal, qual é o seu melhor ponto dentro do MMA e trabalhar as outras áreas para poder chegar no seu ponto principal. Essa é a principal dica, né? Não adianta você ser uma excelente grappler e querer se manter a luta em pé. Você tem que buscar a luta para o seu jogo principal. My tip would be is that you need to know what's your strong point, right? So you need to know what you're really good at and how to take the fight to that place, right? If you're good on the floor, on the ground, you need to know how to take people to the ground, right? And train that. I think that would be my tip. Definitely wise words, Marina. And I've noticed that, the more that we've gotten to know you here, that you are a very smart person, not just a fighter itself as we see you in the cage. But it makes me wonder, like, do you have any interest in the future of maybe getting into commentary or analyst work regarding fighting? Is that something that interests you? Nas nossas conversas que a gente tem aqui, eu pude já perceber que você é uma pessoa muito inteligente, né? Não só uma lutadora inteligente, mas uma pessoa muito inteligente. E eu queria te perguntar se você tem curiosidade um dia em ocupar um papel de comentarista de lutas ou de analista de lutas. Isso é algo que te interessa? Na verdade, assim, eu tenho uma base muito bem sólida, né, na arte marcial, porque eu vivo isso 100% do meu dia a dia desde que eu comecei a treinar. Então, eu sei muito além do que eu devo fazer dentro do octógono. Eu conheço diversas coisas aí que fazem parte desse mundo da luta, né? E essa questão de me tornar algum comentarista algum dia, quem sabe um dia, né? Mas, no momento, eu não penso e não falo nada além de treinar, trabalhar para poder chegar no cinturão.
Depois disso, aí pode vir 1000 coisas que, com certeza, eu vou dar toda a atenção do mundo. So I have a really strong education in MMA, right? I've been studying this for the better part of my life. So I know a lot that there is about the fighting world. Who knows? Maybe one day that'll be part of my future. But now, to tell you the truth, I can't do anything but speak and think about the belts and fighting for the belts. Yeah, nothing you have to worry about right now. So I was just curious if you didn't think ahead that much. No planning needed because you're right in the middle of it, of course. But I think you'd be good at it. So it'd be cool to see. But we'll wait till that moment comes. Because as for in the ring, Marina, I'm going to give you a tough question here, but I'm curious when it comes to, at the moment, what win in your career you're most proud of? Which win would that be? Pois é, não. Agora está no momento, está no calor do momento, o seu objetivo tem que mais ser esse mesmo, mas quem sabe um dia você ocupa esse lugar, eu pelo menos adoraria te ver ocupando esse lugar e ouvindo você destrinchando as lutas. Mas, mudando então um pouquinho de assunto aqui, eu queria saber, de todas as suas vitórias, qual é a vitória da qual você mais se orgulha? Com certeza, a vitória para mim que foi mais importante foi a minha primeira vitória dentro do UFC contra a Jéssica Aguilar. Fiz uma luta de 3 rounds, dominei os 3 rounds, tive o cotovelo esquerdo deslocado, tive a mão direita quebrada, os 2 olhos quase fechados. Então, dentro de todas as adversidades que eu tive na luta, com a minha resiliência ali, eu consegui perceber o quão forte eu sou em qualquer situação. E isso me fez um atleta 1000 vezes mais forte para enfrentar todas as outras lutas que eu tive até agora. Então, acho que essa foi a luta mais importante por esses motivos. I think that my biggest achievement as a fighter was probably my first fight, which was against Jessica Aguilar. We fought for 3 rounds and it was a very intense fight. I ended up dislocating my elbow. Both of my eyes were completely shut by the end of the fight. There were many, many difficulties I faced in this fight. And I think that coming out of it, I realized my resilience, how I am a type of person who can overcome any type of situation, and facing that challenge made me sure that how strong I am and how much of a stronger fighter I can become. Yeah, that definitely doesn't sound fun having to deal with that. And we've seen other people crumble in those kind of situations. So I'm sure it's kind of that thought of, well, I could get through that. I can get through anything now. Eu acho que a gente já viu alguns lutadores passar por isso, né? De pensar de, nossa, se eu consigo passar por isso, então eu consigo passar por qualquer coisa, né? Exatamente. That's exactly it. All right, Marina. Well, can leave it off there. But last thing before I do let you go, 2022, the new year, of course, and looking to be a big one for everybody. Just what are the goals this year? Of course, I know you want the belt, but maybe things you want to do outside, some life goals, or just anything in general. What are kind of the things you're looking to check off along with the finishes maybe for 2022? What are the goals? Muito obrigado pela conversa, Marina. Vamos deixando por aqui essa conversa de hoje, mas antes de terminar, eu queria te perguntar. Estamos entrando aqui em 2022, ano novo. Queria te perguntar quais são os seus objetivos para esse ano? Claro que tem aí cinturão no horizonte, mas talvez algo para além disso na sua vida pessoal. Tem algo aí que você quer conseguir esse ano, em 2022? A única coisa que eu quero para esse ano é vencer minha próxima luta, ter a minha chance pelo cinturão, conquistar o cinturão, me tornar aí a campeã do mundo. Esse é o meu principal objetivo para 2022. Então, nada mais do que tiver na minha volta importa. Preciso focar toda a minha energia nisso para dar certo e conquistar esse cinturão aí até o final desse ano. The only thing that's on my mind is winning the next fight, getting the shot for the belt, winning the fight, and becoming the next world champion. That's actually the only thing that I can think about, and that's my goal, ending this year as Strawweight champion of UFC.
Totally fair. Need that laser focus, and that's why, Marina, I do believe you're going to do it. Whenever anybody asks me what I think about Marina Rodriguez, I'm like, future champ, she's going to get that belt one day. I'm confident in you, and so it's been great getting to watch the journey so far, and I can't wait to watch how it continues to unfold. So I will let you go, ma'am. Appreciate it greatly. It is always a good time getting to chat with you and catch up. Hopefully you get to do some more skateboarding as things clear up. I know Brazil, it's in becoming summer, as Alexander was telling me, but great getting to chat with you, Marina. Thanks so much. Can't wait for this fight. And yeah, we'll speak again soon. Take care. Muito obrigado pela conversa de hoje. Quando as pessoas me perguntam de você, eu falo que você vai ser a próxima campeã do UFC. Eu acho que confio demais na sua habilidade e na sua potência, então estou muito animado para ver aí o que tem por vir. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que você consiga andar de skate um pouquinho, curtir o tempo, o verão que está rolando aí aqui no Brasil, né? E boa sorte, tudo de bom. Obrigada pela entrevista novamente, né? Sempre bom falar com você, Drake. E é isso, o foco é 100% no cinturão e podem ter certeza aí que eu vou fazer de tudo para conquistar esse ano ainda. Thanks. It's always nice talking to you, Drake, and that's the goal. I'm going to try my best to get the belt this year.